para você, biomédico e biólogo que vai prestar Politec do Pernambuco agora, no dia 21 de julho, domingo. Quer saber como fazer estudo de caso e questão teórica? Vem comigo! Bem, pessoal, iniciando aqui então essa questão. As questões teóricas do estudo de caso, eles têm uma diferença em que o estudo de caso, ele vai trabalhar de uma maneira menos objetiva e ele vai conversar mais, ele vai te apresentar dados que você precisa retomar dentro do teu texto. Já as questões teóricas, elas são mais objetivas, beleza? Se você é perito criminal, biólogo, biomédico, eu vou trazer aqui nesse vídeo questões relacionadas à tua área que já caíram na tua prova, na tua banca, melhor dizendo, a OCP. Beleza? Vem aqui então, vamos começar. Bom, em geral, pessoal, muito cuidado. Dos 20 pontos, 8 vão ser nessa parte aí de gramática, de norma e estruturação. A gente viu da nossa equipe do projeto Perícia que o erro gramatical ele pode descontar 1/10 por erro, por desvio, concordância, regência, pontuação, etc. Questão do desrespeito às margens, ele já apena aí até 1 ponto, pessoal, de 0,8 a 1 ponto. Então, por favor, respeite as margens. Quanto à estrutura, pode também penalizar os períodos muito longos, parágrafos inteiros com um período só. Então, de 3 a 4 períodos por parágrafo, vou mostrar como que é isso daí. E a ilegibilidade, ou seja, a falta de legibilidade, ela também pode descontar até 0,8 pontos, ou seja, 0,8. 8 vezes mais grave do que um erro, né? E tanto as margens quanto a respeito às margens, quanto a estrutura, quanto a legibilidade, essa tríade aqui, ela pode te tirar bastante ponto. Cuidado. Beleza? Então, pessoal, trago aí uma questão de biologia da banca OCP, que ela fala que o indivíduo realizou sua graduação em ciências biológicas, dedicando-se especialmente à disciplina de biologia molecular, acreditando ser esta a principal área de atuação de biólogos na investigação de cenas de crime. Eu vou mostrar depois por que eu trouxe em laranja estes termos destacados, tá? Mas vamos continuar. Contudo, a perícia criminal exige de seus profissionais conhecimento de várias áreas. É multidisciplinar, não é mesmo? Do saber, ou seja, do conhecimento, na rotina de trabalho, pois as evidências, ou seja, os vestígios do local de crime encontradas, podem ser fundamentais para culpar ou inocentar um suspeito. Questão da culpabilidade aí no âmbito criminal. Com base nas informações apresentadas, ou seja, um contexto, cite quais conhecimentos, tem um erro aqui na digitação, tá? Quais conhecimentos de biologia esse indivíduo, um indivíduo, que fez o quê? Graduação em biologia. Então, esse indivíduo, ele precisa também se dedicar, porque a gente fala que várias áreas, tá vendo? Então, além da biologia molecular, o que ele precisa se dedicar? Além da famosa biologia molecular, pois esses conhecimentos podem também ser empregados em práticas de investigação, ou seja, cenas de crime. Tá vendo como que tudo se conversa? Então, a OCP, bem direto, ele começa falando aqui, contudo, a perícia criminal exige de seus profissionais. Quem exige dos profissionais? A perícia criminal. Como que ele vai começar o texto? Por que eu grifei? O estudo de caso. Olha como que o enunciado e a questão elas conversam. Não é explique o que é biologia molecular. Cite as áreas de conhecimento da biologia que o indivíduo precisa estudar. Um indivíduo, que indivíduo? É um estudo de caso. O estudo de caso ele é uma linha, na verdade existe uma linha tênue entre o que é uma questão puramente teórica e um estudo de caso. O estudo de caso existe essa conversa com esses termos. Alexandre, se existir mais ou menos conversa, continua sendo estudo de caso? Continua. Mas no momento que ele for 100% objetivo, não existir conversa praticamente alguma, aí vai ser uma questão puramente teórica. Ela existe na prática? Muito difícil. Sempre eu vou retomar algum termo aqui em laranja. Beleza?
Mas aqui a banca considerou um estudo de caso, beleza? Então vamos dar continuidade. Então eu digo que a perícia que exige dos profissionais, quem exige? A perícia. Então olha como que ele começa o texto. A perícia criminal, além de atuar na resolução de crimes envolvendo a vida humana, pode ser útil em investigações que envolvam acidentes com contaminação ambiental e atentados contra a fauna e flora ameaçada. Então, pessoal, ele está dando uma introdução aqui. O estudo de caso tem uma introdução. Ele retoma a perícia criminal e ele retoma o conhecimento em várias áreas. Só que ele já não quer dizer que quais conhecimentos de biologia o indivíduo, então tem que concatenar a perícia em que contexto? Da biologia. Além da biologia molecular, quais outras áreas da biologia? Ele cita, ele enumera, ó. A perícia criminal, introdução. Além de, ou seja, dá uma ideia de adição, além de atuar na resolução de crimes envolvendo a vida, porque os crimes contra a vida que usa biologia molecular. Porque a biologia molecular é a parte do DNA, então vestígios biológicos, ou seja, crimes contra a vida. Homicídio, suicídio, acidente de trânsito. Mas que outras áreas que o biólogo pode atuar? Quando não envolver crime contra a vida, então a introdução ela traz esse pano de fundo. Veja que legal. Então, ó, que envolvam acidentes com contaminação ambiental, ou seja, biologia ligada à parte ambiental, e atentados contra a fauna e a flora ameaçada. Né? Ameaçadas deveria ser, esse que é o original da banca, mas porque tem o E, os dois que estão ameaçados, né? Então, pessoal, ele introduz aqui o contexto da perícia criminal, já respondendo os outros conhecimentos que ele vai precisar, porque ele está citando, além do crime contra a vida, que atua principalmente a biologia molecular, com vestígios biológicos, ou seja, biologia molecular, DNA, etc. Não sou biólogo, tá? Corrijam se estiver falando merda. Mas, assim, nesse sentido, tem os crimes contra a fauna e contra a flora e o crime de contaminação ambiental que o biólogo também detém de know-how, de conhecimento. Dessa forma, olha o verdinho, além de, dessa forma, isso conversa, o mecanismo de coesão, melhora o teu ponto na argumentação. Para esse indivíduo, qual indivíduo? Um indivíduo, ó o laranja, olha a conversa do enunciado com o estudo de caso escrito. Isso que eu digo que é essa conversa íntima, beleza? Para esse indivíduo atuar em cenas de crime, ó, cenas de crime, ele retoma o termo. Então, biólogo, biomédico, caiu uma questão assim, grifa na tua cabeça, você não vai poder levar aí, não vai ter como colorir, né, na tua prova, mas com a caneta mesmo, e retoma esses termos. Isso é um estudo de caso. Esse indivíduo, para atuar em cenas de crime, ó, retoma, precisa de conhecimentos multidisciplinares de várias áreas. Várias áreas, ó. Várias áreas. Exige, ele trocou por precisa. E ele vai estar qual, ó? Das ciências como, enumeração. Técnica argumentativa, já ganha ponto na argumentação. Beleza? Então, a enumeração, ela vai dizer todas as áreas. Ele não está colocando quais conhecimentos de biologia ele precisa também se dedicar. Aí eu vou citar como a ecologia, como a botânica, como a geologia, como a entomologia, além aqui, ó, das noções de antropologia. Então não é porque o cara é biólogo que ele não pode estudar antropologia. Ele precisa saber. Ele vai atuar com cronotanatognose, ou seja, o tempo de morte. Então ele precisa de antropologia para identificar alguém, uma ossada, por exemplo. Ele não está isento disso. Ele pode ir para o local de crime, se não tiver em laboratório. Então, a perícia exige isso, ó, dos seus profissionais. Na rotina de trabalho. Quem disse que ele vai trabalhar em laboratório? Entendeu? Evidências encontradas. Pode ser uma ossada, né? Vai que chega uma ossada lá para ele identificar, né? Então, ele usa uma técnica muito clássica, conhecida como enumeração. O que é enumeração, Alexandre? 2 pontos e cita. Usa isso. Se a questão ela pede, pessoal, ela pede, se a questão ela pede quais conhecimentos, né?
quais conhecimentos, só que aqui ele ficou ruim, né? Ele poderia falar quais conhecimentos ele precisa e justifique. Ele não pede para justificar. Ele só pede para citar. Erro da questão. Mas aqui, na resposta oficial da banca, ele explica. Então, eu indico, se não tiver a ponte explique, a ponte explique. Ah, mas só tá a ponte. Você tem 30 linhas, meu caro. Você vai deixar de explicar e perder ponto? Na técnica? Eu não recomendaria. Entra na justiça, vamos ver se ganha. Enfim. Como, 2 pontos. Ó, então, técnica argumentativa. Ecologia, vírgula. Aí ela explica. O que ela faz? Que aborda mecanismos de interação de organismos e micro-organismos, tal, indicando as possíveis alterações de seus componentes. Ponto e vírgula, enumeração. Ponto e vírgula. É como se ele finalizasse a ideia e desse essa ideia de ponto, de finalizar o período, e vírgula, de continuar enumerando. Olha o ponto e vírgula aí, como que ele é bem utilizado. Já ganha mais ponto ainda. Enumeração. Quem são os peritos? Alexandre, ponto e vírgula. Fernando, ponto e vírgula. Fulano de tal, ponto e vírgula. Beleza? É para isso que serve ponto e vírgula. Botânica, em que são exigidos o reconhecimento. Ó, cuidado, ó. Aborda, quem aborda alguma coisa. Então, que aborda. Agora aqui, ó, olha a regência aqui, ó. Quem exige o reconhecimento de vestígios e identificação associados à cena do crime, em que são exigidos. Quem exige em algo, em alguma coisa. Em reconhecimento de vestígios. Então, olha aqui a preposição, cuidado. Geologia, em que pode ser utilizado, né? Pode ser utilizado em... Então, em que pode ser utilizado conhecimento sobre rochas e minerais, bem como da ideia de adição, ou seja, e, né? Bem como as partículas que integram o solo. Ponto e vírgula. Entomologia, em que a presença de insetos e suas larvas funcionam como indicadores de tempo de decomposição de corpos, ou seja, tempo de morte, cronotanatognose. Aí, para finalizar, pessoal, então, introdução, mete um dessa forma aqui, retoma em laranja os termos, todos esses termos de laranja estão aqui, ó, né? Biologia molecular, tal. Estudo de caso. Podem ainda, ó, outro modalizador, além de, dessa forma, como, ainda, beleza? Bem como, que faltou aqui, tá por aqui, bem como, faltou o verde, enfim, é isso. Podem ainda ser necessárias, ele complementa na conclusão. Noções de antropologia, que facilitam a identificação de vestígios humanos como ossadas, ó, que eu comentei, e membros. Aí, ó, outro modalizador. Além do exposto, ó a conclusão. O cuidado com a contaminação da cena requer conhecimento de elementos básicos de biossegurança. Olha, ele complementa a biologia com a biossegurança, olha que legal. A fim de, ó, outro modalizador, com a finalidade de garantir a qualidade das amostras que serão processadas. Podem ainda ser requeridas noções de bioestatística para a interpretação de resultados de análises na elaboração de pareceres em relatórios técnicos. Olha que perfeição. Então, na conclusão, ele complementa tudo que ele não citou, que é da própria biologia. Porque o que a pergunta ela falou? Ela falou quais conhecimentos de biologia. Os conhecimentos de biologia estão em amarelo, ó, né? Talvez aqui a geologia fuja um pouco, mas está em amarelo. Ele considerou dentro da biologia. Pois esses conhecimentos podem também ser empregados em práticas. Já aqui na conclusão, ele mata tudo que ele pode... Ah, mas você só falou da biologia. Podem ainda ser... Aí ele coloca antropologia, biossegurança e bioestatística. E está em biossegurança. Tem parte de biologia, não tem? Tem vestígio biológico? Bioestatística. Está dentro da biologia, em partes. A antropologia, que é o básico. Tá bom? Isso é o estudo de caso, pessoal. Outra questão aqui. Ó, outro estudo de caso. O uso do DNA como prova é uma importante ferramenta de identificação na ciência forense. Nessa rotina, podem ainda ser utilizadas técnicas de identificação, como RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, ou polimorfismo dos fragmentos de restrição do DNA, em português, que produzem um resultado diferente para cada indivíduo. Um perito para cada indivíduo, diferente, pega essa. Um perito criminal pretende utilizar essa técnica molecular qual? RFLP.
Na diferenciação, ó, diferente para cada indivíduo. Então ele quer diferenciar 3 amostras de DNA humano, sendo que 2 delas pertencem a gêmeos idênticos. Olha aqui, eu grifei que é importante. Com base nas informações postas, ou seja, com base nesse caso, olha o estudo de caso de novo. Apresente, olha o comando da questão, os procedimentos utilizados na técnica RFLP e os resultados esperados nas 3 amostras. Primeiro, eu vou falar dos procedimentos do RFLP e depois eu vou falar dos resultados esperados. Introdução em verde, pessoal, do estudo de caso. Ele retoma o caso de maneira a contextualizar. O genoma humano, não está falando de DNA? Genoma. O genoma humano é formado por regiões de alta variabilidade, ou seja, ele traz algo para contextualizar o exame do DNA RFLP e os outros também, que tem a ver com essas regiões, né, do genoma. Não passa disso. Então ele cria globalmente uma introdução e introduz o RFLP dentro do texto. Então o genoma é formado por regiões de alta variabilidade, que por essência apresentam em sua estrutura regiões codificantes e não codificantes. Olha, ele desdobra o genoma em 2 regiões. A técnica de identificação baseada em RFLP, que é a técnica que ele pediu aqui, permite a identificação de regiões não codificantes que se repetem nas sequências. Por que, pessoal, que ele trouxe em verde essa introdução antes da técnica em si? Por que ele não começou? Porque é um estudo de caso. Se fosse uma questão teórica, ele falaria como? O uso do DNA é importante. Apresente a técnica RFLP e os procedimentos utilizados. Pronto, isso é uma questão teórica. Aí você vai falar, a técnica RFLP consiste, define ela e fala. Aqui não, aqui ele falou de gêmeos, tem uma historinha. O perito, estudo de caso. Então, o que acontece? Introdução do estudo de caso. Obrigatória aqui, para deixar fluido. Ó, introdução do estudo de caso. Questão teórica não precisa. Conclusão aqui também dispensável, mas a introdução tem que ter. A não ser que ele pedisse, aborde além disso, a importância. Aí, em suma, conclua sobre, de maneira resumida, sobre as principais áreas. Aí você colocaria em suma, e aí colocaria. Aqui não. Ele só pede isso aqui. E aí ele enumera, explica e retoma na conclusão, ele só retoma e completa. Beleza? Aqui, ó, mesma coisa. Ele pede os procedimentos, então vou citar, mas tem toda uma historinha da técnica. Então eu introduzo isso. Falo do genoma, falo que ele tem 2 regiões e que o RFLP, que é o que ele pede, permite a identificação na região não codificante. Veja, eu vou de um geral para um específico. O genoma tem tudo isso, mas a minha técnica é isso aqui. Beleza? Deu para entender? Bem simples, né? Nela quem? Olha, os termos em verde são termos coesivos. Nela quem? Na técnica RFLP. Não vou repetir. A técnica, nananã. Nela, vírgula. São utilizadas enzimas de restrição. Em roxo são termos técnicos que você, biólogo e biomédico, teria que saber. Para clivar sequências de DNA, produzindo um padrão de fragmentos diferente, em cada indivíduo. Ó, em cada indivíduo aqui, ó. Para cada indivíduo. Retoma. O estudo de caso retoma. De maneira que, ó, o modelizador, seja improvável, não é impossível, mas improvável, probabilisticamente, a existência de 2 indivíduos com o mesmo perfil genético. Aí ele retoma de novo, ó, não é nela, na técnica? Essa técnica não distingue gêmeos univitelinos ou idênticos. Por que ele está falando isso? Está dizendo, contextualizando, por quê? Porque ele quer os procedimentos, mas no contexto do estudo de caso. Então ele vai contextualizar também. Ó. Não distingue, ele já está falando. Ao contrário, ó modalizador. Muito pelo contrário. Pode servir para comprovar a semelhança dos indivíduos. Assim, olha aqui, conclusivo, após a atuação de uma enzima de restrição que causa a fragmentação do DNA, os indivíduos podem ser diferenciados pelo comprimento das sequências geradas. Essas sequências, ó, sequências geradas, ele retoma. Essas sequências, olha como que está paralelo. Serão submetidas a uma reação de eletroforese em gel de agarose, que ao final do processo revela os fragmentos separados como impressão digital no gel. Aí ele termina como, em relação às amostras processadas
pelo perito, ó, pelo perito, ó, um perito pretende utilizar essa técnica. Ele conclui com isso, ó. Espera-se como resultados das análises, ó, os resultados esperados. Ele inverte a ordem. Resultados esperados, espera-se como resultados. O esperado, que aqui está desse jeito, ele vira verbo. Espera-se. Olha que legal. Utilizadas pelo perito, então o perito utiliza as amostras. Ele inverte aqui a ordem. Então, a conclusão desse estudo de caso é a resposta ao segundo quesito. E a introdução, ele contextualiza a técnica do genérico para o específico. Isso é técnica argumentativa. Espera-se como resultado das análises o quê? 2 perfis de sequência com fragmentos de tamanhos iguais, que são os gêmeos. Tamanho, ó, comprimento. Tamanho, igual, comprimento. Se é o mesmo, então o mesmo comprimento. Espera-se, então ele retoma aqui, ó. Por comparação, correspondente aos gêmeos, viu? E um perfil com fragmentos de tamanhos diferentes corresponde à terceira amostra comparada no processo. Pode cair outras técnicas, pessoal. Pode cair aí a polimerase, enfim, pode cair um monte de coisa para você. O que você tem que saber, independente do que cair? O verde, nela, essa técnica, ao contrário, assim, essas sequências, em relação às amostras, perito, ó o termo perito, ó o termo gêmeos idênticos, ó, univitelinos ou idênticos, procedimentos utilizados, ó, os procedimentos, ó, enzimas, reação em gel da agarose, processo que revela, tudo isso são os procedimentos. Beleza? Então, outra aqui questão que pode aparecer, ó, que já apareceu, uma das mais importantes mudanças qualitativas e quantitativas em rios, lagos e represas é a eutrofização. Pode cair essa parte ambiental aí, ó. Esses fenômenos aí, ó. Eutrofização, que afeta com maior ou menor intensidade praticamente todos os ecossistemas aquáticos continentais. A velocidade de aumento do grau de trofia dos lagos depende das circunstâncias e do uso desses lagos, podendo ser eutrofização natural ou artificial. Aqui ele contextualiza. Diante do exposto, do contexto, ó, disserte a respeito do processo de eutrofização, caracterizando e diferenciando os 2 tipos. Ele já deu os 2 tipos, ó. Então ele quer que você caracteriza a natural e a artificial, né? Fale sobre o processo, caracterize e diferencie, caracterize o natural, caracterize o artificial e diferencie os 2. Discorra também, ó, um segundo aspecto, sobre as principais causas e consequências da artificial, não das duas, da artificial, que é a que tem causas e consequências também. Principalmente, que é antrópica, né? Que não é a natural, é a gerada pelo homem. Então, ó, tudo isso aqui, ó, comanda a questão. Vamos ver como que ele faz? Primeiro, o que ele pede? Comanda a questão. Disserte, ou seja, escreva a respeito do processo de eutrofização. A eutrofização natural, ó, caracterizando, diferenciando os 2 tipos. Então, tem a natural e a artificial. Ele já começa com a natural, ó. A eutrofização natural define, é um processo lento e contínuo que resulta do aporte de nutrientes trazidos pela chuva e pelas águas superficiais que erodem e lavam a superfície terrestre. Beleza? A eutrofização natural, ou seja, poderia ter colocado aqui, ela corresponde, resposta da banca, estou corrigindo, tá? Ela, esta modalidade, né, corresponde ao que poderia ser chamado de envelhecimento natural, entre aspas, do lago. O processo de eutrofização natural, tá vendo como está repetido? Este processo pode variar de acordo com as características físicas e químicas e o clima da região, sendo que, ó, modernizador, em regiões tropicais, o processo, de novo, ele ocorre mais rapidamente em razão das maiores taxas fotossintéticas e maior aporte natural dos nutrientes. Beleza? Então ele já definiu, caracterizou, e eu corrigi ele aqui, a eutrofização natural. Eu falei do processo de eutrofização, eu caracterizei e diferenciei os 2 tipos, eu caracterizei o primeiro tipo, agora eu vou caracterizar o segundo tipo. Quando ocorre artificialmente, ao invés dele falar, eutrofização natural, não, olha que legal. Quando ocorre artificialmente, ou seja, a eutrofização artificial, quando ocorre artificialmente, ou seja, quando é induzido pelo homem, ó a ação antrópica aí, quando é induzido pelo homem, olha que legal, cara. A eutrofização é denominada de artificial, cultural ou antrópica. Tem 3 definições.
de eutrofização. Nesse caso, não é no outro caso, é nesse caso, os nutrientes podem ter diferentes origens. Ó, antes a origem era trazida pela chuva, tal, aqui, ó, diferentes origens, como, 2 pontos, ó, enumeração técnica argumentativa, de novo, efluentes domésticos, industriais, atividade agrícola e agropecuária. Esse tipo de eutrofização, não é aquele tipo, é esse tipo, é responsável pelo envelhecimento precoce, em contraposição ao quê? Ao envelhecimento natural de ecossistemas lacustres. Aí, pessoal, ele definiu cada um, a origem, enfim, ele dissertou sobre cada um, caracterizou cada um e diferenciou os 2 tipos, beleza? Só que olha que aí ele quer ainda que fala sobre as principais causas e consequências da artificial. Então, ó, aí ele retoma. A eutrofização artificial, continua aqui, é um processo dinâmico no qual ocorrem profundas modificações qualitativas e quantitativas nas comunidades aquáticas, nas condições físicas e químicas do meio e no nível de produção do sistema, podendo ser considerado uma forma de poluição. Ele caracterizou a artificial. E aí, ele não quer que você fale das causas e consequências. Então, ó, então ele está falando das consequências, ó. Ocorrem profundas modificações. Tá vendo? A eutrofização pode ser considerada uma reação em cadeia de causas e efeitos bem evidentes, cuja característica principal é a quebra de estabilidade do ecossistema. Consequências. Que é a homeostasia. Ele retoma a homeostasia em ecossistemas aquáticos, caracteriza pelo equilíbrio existente entre a produção de matéria e o seu consumo e decomposição. Com o rompimento dessa homeostase, desse equilíbrio, dessa homeostatia, devido à eutrofização, o ecossistema passa a produzir mais matéria do que é capaz de consumir e decompor. Então ele sucumbe. No tocante à concentração de nutrientes, observa-se durante o processo de eutrofização artificial um aumento na concentração. Ele está falando do quê? Das causas, ó. Aqui ele fala das consequências, que é essa quebra, e aí ele está falando das causas, ou seja, ele está falando das 2 coisas, da causa e da consequência. Os efeitos, né? E o que causou esses efeitos. O que foi que causou. Durante o processo, um aumento da concentração, ou seja, consequência, que também é causa. Veja, as coisas se misturam aqui. Isso se retroalimenta, né? Uma das consequências mais graves são as frequentes florações de algas, entre essas as cianobactérias. Então, aqui ele falou das principais causas e consequências da eutrofização artificial nessa segunda parte. De maneira um pouco confusa, é verdade, mas ele trouxe. E aqui, pessoal, ele diferenciou, né? Ele diferenciou e caracterizou os 2 tipos, né? O que poderia, que faltou aqui? Mas ele já trouxe aqui, ó. Ele já definiu o que é a eutrofização. Ele poderia fazer uma introdução aqui, pessoal, uma introdução. 1, 2, 3, 4, 5. Ele poderia fazer 6 parágrafos de 5 linhas cada um, dando 30 linhas. Você tem essas 30 linhas, beleza? Como, pessoal? Retomando isso daqui, ó. A definição do que é eutrofização. É uma mudança em rios, lagos, represas tanto qualitativa e quantitativa, que afeta os ecossistemas. Aí ele fala, ó, ele vai dissertar sobre são processos que podem, aí você enumera 2 pontos, a eutrofização artificial e a natural. Aí você começa, ficaria perfeito se fosse assim. A natural é um processo, aí desdobra. Você desdobra, esse, 2 pontos, esse, e explica. Um parágrafo para um, outro parágrafo para o outro. Perfeito. E aí pode falar que na artificial as causas são e as consequências são Ficaria mais claro que isso aqui, mas está válido também. Fechou? Vem com a gente, comenta, curte, compartilha e é isso. Até a próxima. Boa prova e bora gabaritar. Marcha!